Amém? Glória a Deus. Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais uma oportunidade que Deus nos concede, né? De estarmos aqui juntos, unidos, unânimes, mais uma vez na presença dEle. Tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor, né? É ou não é? É ou não é, irmãos? Cadê os cristãos que vão estender isso nas vossas casas? Porque eu sei que tem crente faminto aqui, hein? Existe algo que a Bíblia traz como repúdio, que é o homem que tem a gula, né? O seu pecado de gula. Mas no Espírito isso não é pecado não, tá? Quando você tem fome da palavra, sede da palavra, você come no Espírito, isso não é pecado não. Mas na carne é pecado. Você vê que os valores é invertido, né? Nos dias atuais, o homem tem mais prazer em deleitar-se nas suas próprias vontades do que muitas das vezes se lançar diante da oferta diante do Senhor, se colocar diante do Senhor como uma oferta, né? Então, eu vou pedir que os irmãos fechem os vossos olhos, vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos novamente separados para poder engrandecer, exaltar o Teu santo nome. Senhor, nós não viemos assistir um culto, nós viemos prestar um culto ao Senhor. Pai, nós não viemos ver, Pai amado, um show, nós não viemos ver uma apresentação, viemos, Pai amado, ofertarmos como um altar santo, um sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. Senhor, nós bem sabemos, ó Pai, aleluia, glória a Deus, baixa só um pouquinho o microfone, que nos dias atuais, Pai amado, o inimigo tem tentado roubar esta graça do coração de muitos cristãos, tem tentado roubar essa graça, Senhor, do coração de vidas, pois nós sabemos que a chama do Teu Espírito se acende em nossos corações. O Senhor diz na Tua palavra que não há contenda diante para contigo, que o Teu Espírito é derramado sobre o espírito dos nossos corações, Pai, que o Teu Espírito é derramado sobre o nosso espírito, nos tornando unânimes com o Senhor, numa só fé, numa perseverança cujo Senhor está responsável, dia após dia, em trazer o sustento mediante a fé, o amor, a graça que o Senhor nos concede sobre os nossos ventres, Pai. Senhor, se não houvesse a Tua presença, a Tua existência, o que seríamos de nós? Seríamos reduzidos a pó, Senhor. Seríamos reduzidos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a esterco. Porque nós sabemos que o inimigo não brinca nos dias atuais. Nós sabemos, Pai amado, que o inimigo se aproveita da falta do conhecimento, da falta de intimidade, da falta da revelação da pessoa do Senhor, da existência do Senhor. Quantos ainda crê que a palavra do Senhor é um conto literário, é somente uma história, Pai, e não traz vida para dentro de si? O Senhor disseste que as Tuas palavras é espírito e vida, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso nós nos apoiamos na Tua palavra, na existência do Senhor, e bem dizemos que o Senhor tem liberdade para trabalhar, Senhor, em nosso espírito. Pai, que nós possamos cada vez mais deletar, Senhor, deitar os nossos corações diante do Senhor num descanso espiritual, para que as lutas, as aflições não tomem conta e não venham tomar o controle e a direção das nossas vidas, Pai. Nós sabemos que nos dias atuais, Pai, o inimigo tem se aproveitado das almas que estão, Pai amado, dispersas. As almas, Pai, que desconhecem a existência, a plenitude do Teu reino santo e divino. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, fala aos corações do Teu povo nessa noite. Alcança o coração do Teu povo. Não permita que o Teu povo saia daqui da mesma forma que entrou, Pai. Que toda direção, mediante, Pai, desde o louvor do início do culto até o final, Pai amado, deste culto, desta prestação de culto que nós nos colocamos como culto diante do Senhor, que o Senhor venha fortalecer os que estão fracos, avivar os que estão caídos, trazer, Senhor, meu Deus, meu Pai, a força para aqueles que estão, Pai amado, se prostrando, que estão querendo se render à circunstância. Pai, eu peço a Ti, Pai, que nessa noite seja uma noite de restauração na vida daqueles que precisam, aqueles que necessitam.
Não deixe os teus filhos, Pai, ser réu de condenação e muito menos, Pai, de deboche. Não permita, Senhor, que o adversário se alegre com a derrota da tua nação, do teu povo. Abra os olhos espirituais do teu povo, para que eles vejam, Senhor, em dimensões mais profundas, para que eles sintam, para que eles provem, para que eles venham, Pai amado, testificar desta graça, Senhor. O natural tem tomado conta, e o imaterial tem deixado de lado, Senhor. O espiritual tem sido deixado de lado, tem sido omitido, Senhor. Muitos estão vivendo doutrinas, muitos estão seguindo simplesmente segmentos humanos e não está mais seguindo a lei do teu Espírito. Que haja, Senhor, um reavivamento nos tempos atuais, Pai. É esse o desejo do meu coração. Paulo rogava a Ti, dizia: Senhor, o desejo do meu coração é que os judeus sejam alcançados. Eu oro por eles, para que eles lhe conheçam, para que tenham um encontro contigo como eu tive. Eu faço, Senhor, das mesmas palavras de Paulo, a minha, Senhor. Assim como o Senhor um dia permitiu eu se achegar próximo do Senhor, que assim o teu povo também se achegue diante de Ti, Pai. Essa é a minha oração, porque não foi ouro nem prata que eu pedi ao Senhor naquele encontro que nós tivemos. Eu disse para o Senhor: eu vou falar do Senhor, hein? Eu vou falar do Senhor para todos. Quantas rejeições em falar do Teu nome, quanta zombaria, quantos deboches, quantas calúnias, quantas difamação. Mas eu me alegro porque eu sei, Pai, que eu estou fundamentado no Evangelho do Teu Filho amado, do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E eu bem sei que existem homens eleitos que tomam do mesmo cálice, sentam na mesma mesa, andam na mesma vereda, trilha, Senhor, meu Deus, o mesmo caminho da via dolorosa, carrega a mesma cruz, não é com rodinha, Pai, é a mesma que o Senhor disse: cada um toma a sua e leve. Eu sei que existem homens e mulheres também que estão fazendo o seu papel, homens que estão, Pai amado, dando palavras de ânimo para aqueles que estão presos, sendo caluniados, e aqueles que estão presos, mas em liberdade com o Senhor, está escrevendo, dizendo: ei, se animem, não está fácil do lado de cá não, mas se alegre, porque viver é Cristo, morrer é lucro. Escuta, continue, persevere, avance, se una com a fé, não esquece do fundamento de Cristo, não molde o Evangelho que já foi fundamentado sobre as vossas vidas, cujo vocês têm já transparecido sobre os vossos corpos a marca de Cristo. É isso que nós queremos, Pai, é estar diante do Senhor, é estar, Senhor, com o coração fidelizado, Senhor, um coração rendido, Pai, é por completo. Aleluia, Senhor. Senhor, eu estou pedindo em favor do Teu povo, eu estou clamando em favor do Teu povo. Abacuque clamou, Pai, por um povo que o Senhor disse: vou entregar na mão da Babilônia, vou permitir que vão à mão da Babilônia. E Abacuque se coloca diante, na brecha dessa situação, e diz: como o Senhor vai entregar um povo, o Teu povo, na mão de um povo perverso, mais perverso do que eles? E ele clama, mesmo diante da escassez, ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja vide no campo, ele se alegraria diante do Senhor. Ainda que o medo cercou Abacuque, ele permaneceu em fé, Senhor. Ele declara, Senhor, meu Deus, que os justos viveriam pela fé. E nós estamos aqui, Pai amado, pela fé, pelo encontro e pela graça do Senhor derramada em nossos corações. Obrigado por fazer dos nossos corações depósito do Teu Espírito, Pai, o baú, o tesouro. Aleluia. Que essa graça nunca venha a ser extingada de nós, Pai. Que nós venhamos cada dia mais ter estratégia para manter esta chama sobre os nossos corações. Que nós venhamos cada vez mais, Senhor, receber a instrução do Teu Santo Espírito acerca dos projetos de Satanás, para que sejam frustrados, Senhor.
Senhor, assim como o Senhor livrou o povo saindo do Egito, indo para o deserto, o Senhor repete isso na história de Abacuque, que o Senhor entregaria, que todos aqueles da Babilônia seriam entregues, Senhor, nas tuas mãos como juízo. Que assim seja nessa noite, que todo tipo de espírito imundo, toda a Babilônia, Senhor, meu Deus, meu Pai, todo tipo de classe de demônio que se levanta para tentar frustrar a obra, o chamado, o projeto, o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, que sejam agora extinguidos, que sejam exilados, que sejam destruídos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita os corações nessa noite, arranca a expiação, arranca, Senhor, meu Deus, pecados, Pai, que estão ocultos, desconhecidos na lei do Espírito. Traga, Espírito Santo, a revelação. Mostra ao teu povo, para que o teu povo não seja vítima, Senhor, de Satanás, e saiam da procrastinação, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu te louvo, Pai, pela tua graça, pela tua grandeza, pela oportunidade de poder deitar, levantar e aqui estar, pela rica oportunidade de poder falar da tua palavra. Pai, como eu disse, Pai, não sou nenhum homem estudado diante dessa terra, mas eu bem sei que eu sou avaliado segundo o coração que eu tenho colocado diante do Senhor. Nós não vivenciamos, Pai, a aprovação de homem, nós vivenciamos a aprovação do Senhor. Nós não vivemos, Pai amado, segundo a lei dos homens, mas sim a lei de Cristo, a lei do Espírito, Senhor. Nós não nos moldamos no padrão daquilo que dá certo para uma humanidade, não. Nós seguimos ainda a tua voz. Ainda que o Senhor mande para nós irmos em uma direção que é improvável, nós vamos seguir, porque para o Senhor tudo é possível. Nós não andamos segundo o que nós olhamos, mas sim segundo o que nós colocamos diante do teu altar, o nosso tudo, o nosso coração, a nossa maior parte vital, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Pai. O Senhor sabe quantas pessoas entraram aqui nessa noite com os vossos corações, Pai. Muitos corações rendidos, aquebrantados, abertos para ouvir a tua voz, a tua palavra, ser alimentado. Que haja um derramar, Senhor, de um maná espiritual nessa noite de forma diferente sobre a vida dos teus filhos. Nós não estamos pedindo a comida que foi descida lá no deserto, não, Pai. É o pão vivo, é a água viva, Senhor. Nós não estamos pedindo os peixes que foram multiplicados, os pães sobre aquela terra, não, porque aqueles homens ficaram apegados com os pães e os peixes. Nós queremos fazer como os discípulos, nós queremos seguir ao Senhor, Pai. Nós não queremos ficar apegados no milagre, porque nós sabemos que milagre não salva, é só evidência, para que o povo veja a manifestação da tua glória. Nós continuaremos apegados contigo, Senhor. Aleluia. Nós não fazemos milagre de deuses, Pai, nós fazemos o Senhor, nosso Deus, o milagre nas nossas vidas. Aleluia. Que haja, Senhor, nessa noite, corações rendidos diante da Tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos estão felizes nessa noite? Olha só. Glória a Deus. A Bíblia diz, onde há 2, 3 reunidos, Ele se faz presente. Você sabia disso? Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? Sabia ou não? Sabia que ele tem uma personalidade? Sabia que ele tem sentimento? Sabia que ele ouve, ele fala, ele sente alegria, sente tristeza? Sabia que ele colhe as suas orações e leva para o Pai? E também ele traz do Pai para você a revelação? Existem tantos conhecimentos que está reservado no coração de Deus, que o próprio Espírito Santo, ele traz, implanta ao coração do homem e traz a revelação da vontade de Deus. Isso se aplica para pessoas que são compromissadas na obra. Existem muitas coisas ocultas que Deus ele quer trazer a revelação do desconhecido, para que haja o que? Posicionamento. Aleluia. Veja, os maiores homens na linha profética que foram usados por Deus, todos eles passaram por momentos difíceis
em prol, o quê? Uma nação, um povo. Hoje a profetaiada recebe aqui na terra, recebe na terra. E o céu, como fica? A gente precisa resgatar isso de novo. A gente tem que parar de moldar uma cultura, um sistema que dá certo em todos os lugares e implantar isso dentro de igrejas. Deus, ele repudia isso, porque a lei do Espírito paireia ainda sobre a terra. Não foi tirado não. Assim como o Espírito testificava no início de todas as coisas, ele está testificando aqui também. Ele está vendo também, ele está assistindo, ele é testemunha. Aleluia. E Deus quer levantar pessoas que falam o que ele manda. Tem muitas pessoas ainda buscando agradar homens, a levantar multidões para manter o seu ego e status lá em cima e se permanecer desconhecido de Deus. E Deus está dizendo, teu galardão está aí na terra. Deus está falando aqui. Deus quer pessoas que ouvem a voz dele. Deus está dando essa direção. Pastor, mas Deus pode fazer milagres? Com certeza, eu sou um cara que mais vejo milagre. Mas eu aprendi que começa pelo obedecer. Eu obedeço, permaneço posicionado diante dos olhos dele e ainda contemplo as maravilhas. Porque de que adianta você ver os pães, peixes se multiplicando, Jesus ir embora e você ficar lá amarrado nos cestos das coisas da terra? Existe a salvação e existe o galardão. Tem muita gente que está deixando o galardão aqui embaixo. Tem muita gente que está deixando o galardão aqui embaixo. Nós temos que avaliar todos os dias a nós mesmos. Escuta, Gênesis no capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão. Ele diz, sai do meio da tua parentela e vai para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. E Deus diz no versículo 2, ele vai dizer assim, ó, e far-te-ei uma grande nação. Ele estava falando o quê? De um povo, nação, legado, obra que ficaria registrada. Até os dias atuais são registradas. E ele segue dizendo, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, diante do quê? Dos céus e na terra. Aleluia. E tu serás uma. Ele diz, tu serás uma. Vamos repetir de novo, e tu serás uma. Aí ele diz no versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem. Escuta, alguém pode amaldiçoar o que já é abençoado? Mas para ser abençoado precisa ouvir a voz e fazer a vontade. E a promessa de Deus se cumpre nas nossas vidas. Versículo 4 vai dizer que Abraão agora ele parte, como o Senhor havia ali. Se não tivesse intimidade, não havia audição, não ouviria a Deus. Ele ouviu a instrução e seguiu segundo a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que Ló foi com ele. E era Abraão já de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Amém? A Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, no versículo, vamos seguir o versículo 5, bem breve, vou ser bem breve. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Ele tomou, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que ali acresceram em Harã, e saíram para irem à terra e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a quem? Escuta, Deus aparece a Abraão de novo. Por quê? Diga, ele está em obediência. Ele saiu da sua posição para ingressar a posição de quem? De Deus. Preste atenção. Deus ele tem prazer em se
apresentar a nós quando nós estamos posicionados. Toda vez que você precisar de uma instrução estando posicionado, o Senhor ele vai estar ali, te instruindo. O texto segue dizendo: e disse, a tua descendência darei esta. Ele disse, a tua descendência, Abraão, eu te darei essa. A promessa parou em Abraão. A promessa se estendeu ao quê? A tua geração. Diga, a tua geração. A Bíblia vai dizendo, e edificou ali o quê? Um altar. Edificou o quê? Um altar. Escuta. Abraão, ele não só monta tenda, ele edifica altar. Diferente de Ló. Ló entende de tenda. Tem pessoas que entendem de tenda, templo exterior, mas não compreende de altar. Abraão, ele compreende de altar. Abraão ergue vários altares por onde ele passa, dizendo: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu braço forte, o Senhor é o meu guia. E Deus há agora de zelar de toda a geração de Abraão. Quando Abraão se envolve em meio a uma confusão com seu sobrinho, por causa de bens, o provocador de tudo isso era Ló, não era Abraão. Por quê? Posso falar o porquê? O coração estava o quê? No material, nas coisas da terra. Ele só entendia de tenda, ele não entendia o que era altar, intimidade, ouvia a voz de Deus. Então a bênção não estava sobre Ló, estava sobre Abraão. Escuta, quem entende de altar carrega uma bênção de Deus. E aqueles que são abençoados por Deus, não há quem possa amaldiçoar sobre essa terra. Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer, aleluia, eu vou pedir para ela colocar, que nós temos que ser o que é o templo, o sacrifício vivo, santo e agradável. Agora nós somos o altar. É através agora desse corpo material que nós trazemos agora o rompimento de tudo que é corruptível ao incorruptível, pelo aperfeiçoamento de Cristo Jesus. Escuta, preste atenção. Há uma bênção acima daquela que os seus olhos aqui nessa terra podem contemplar. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, não ande segundo os teus olhos humanos, mas com os teus olhos da fé. Porque nós não andamos por vista, mas sim com os olhos da fé. Eu sei que tem pessoas aqui que andam nesta visão. Cadê você? Levanta a tua mão. Diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, estenda a minha visão, para que eu possa agora captar toda a informação do reino celestial, segundo a tua vontade, para que eu possa vivenciar o propósito do Senhor estabelecido sobre a minha vida. Assim como o Senhor estendeu a fé sobre Abraão, o Senhor também nos trouxe essa bênção. Eu bem sei que a bênção do Senhor está sobre mim, e toda língua que se levantar contra mim em juízo será réu de condenação, porque esta é a justiça dos servos, dos filhos, dos que ouvem a tua voz, dos que são tabernáculo, templo, sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Diga, eu tomo posse sobre a minha vida e sobre a minha geração. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Palmas para Jesus então. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui para glorificar o nome santo do Senhor. E a palavra dele, ela começa a trazer edificação na minha e tua vida. Escuta, tem muita gente que precisa do psicanálise, tem muita gente que precisa do psicólogo, tem muita gente que precisa de emocionalismo para trazer vida para dentro. Não, a gente fica com a palavra. A gente continua ficando com a palavra. A Bíblia diz que ela é mais penetrante do que
que qualquer tipo de espada afiada, que vai na divisa da alma e doer, da junta das medulas ósseas, escuta, traz mortificação para a carne e edificação para o espírito. Para que lado tu está erguendo a tua espada? Levanta a tua mão direita. Só para aqueles que estão à destra do Pai, carrega a espada na direita. Diga assim, ó, Senhor, eu levanto a minha espada do espírito e decreto edificação espiritual sobre a minha vida. Pega a tua mão esquerda agora, coloca para frente assim, ó. Diga assim, ó, carne, nesse momento eu te crucifico, eu te enterro e decreto, já não vive mais eu, mas eu vivo na lei do Espírito. Diga assim, ó, volta para a terra. Amém? Amém? Lembre-se, a espada está na tua mão direita. Agora tu pegou a carne e ó, está debaixo dos pés. Amém? Eu quero chamar o pastor Rui. Glória a Deus. O Espírito Santo vai usar ele nessa noite para falar conosco, para trazer um alimento para nossa alma. Glória a Deus. Para trazer um alimento para as nossas... Pode subir. Glória a Deus. Para trazer um alimento espiritual. Nós já estamos com a espada erguida, é ou não é? Prontos agora para o quê? Guerrear, sim ou não? Escuta, a velha natureza vai tentar querer te corromper. Então você mantém a espada erguida, e quando a velha natureza surgir, você ó, pega a palavra e corta ela, amém? Amém, igreja? Vamos orar pelo pastor Rui? Vamos se colocar de pé. Paz. Vamos orar por ele. Senhor meu Deus, meu Pai, queremos apresentar o teu servo nessa noite e te pedir com as tuas mãos de graça, de poder e de misericórdia, guarda ele, Senhor, por onde ele andar, por onde ele passar, Senhor. Pai amado, coloca os teus anjos acampados ao redor dele, da tua casa, da tua família, da tua geração. Senhor, cumpra, Pai amado, todos os pedidos que o teu filho tem colocado diante do altar do Senhor. Ele não tem pedido nada, Senhor, dessa terra ao Senhor, só as coisas espirituais, pois tu me mostra isso, Senhor. O teu filho tem falado, Senhor, eu nem estou preocupado com as coisas dessa terra. O negócio é a amizade contigo, é estar na tua presença. Senhor, que nessa noite, Pai, mais autoridade da parte do Senhor, toma o teu servo, Pai. Ah, Deus querido, usa ele como um grande instrumento do Senhor sobre essa terra, para levar aquilo que está escasso nos dias atuais, Pai, para romper, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que é corruptível, Senhor, e trazer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor trouxe como mais precioso. O Senhor disseste, ó Pai, que ainda que o ouro e a prata se estenda diante, Pai amado, da tua glória, isso é equiparado como esterco, Pai. A tua glória está acima de tudo e todas as coisas, Pai. E nós sabemos, ó Pai, que o fim das coisas é melhor do que o começo. Que nós venhamos ter cada vez mais, Pai, uma visão aberta. Guarda a tua esposa, guarda a tua geração da direita, da esquerda, tanto dele quanto dos pais, da esposa, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, meu Pai. Aleluia. Eu vejo o Senhor orando por uma mulher na tua família. E o Senhor está dizendo assim, diga para ele que eu estou visitando uma mulher na família dele. O Senhor está dizendo, diga para ele que eu estou visitando hoje. E o Senhor diz assim, diga para ele, mantenha a espada erguida. O Senhor diz assim, não se preocupe, que se precisar de Arão e Ur para segurar aqui o teu braço, não vai faltar não, filho. E o Senhor diz, nesta peleja, o Senhor disse para ti, que nesta peleja, Ele peleja por ti. O Senhor está dizendo, não temas, maior é o Senhor que te resgatou. Assim manda o Senhor dizer para ti nesta noite. Tome posse em nome de Jesus. Amém? Yes. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Trago aqui a paz do Senhor dos meus pastores. Pastor Danilo, no começo da semana, ele já conversou comigo. Já conversei com o meu pastor,
Ainda estive conversando com meu pastor hoje ainda, mas já no primeiro dia da semana, foi segunda, né, pastor Dani? Já mandei até a mensagem de confirmação para ele. Para mim, meus irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui falando da palavra do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui também a minha esposa, a missionária Gerlanda, que está ali, né, no cantinho. Estão meus filhos também, Samuel, a Ruth, nossa irmã Mônica também, que congrega lá conosco, né? Em nome do Senhor Jesus, eu falo, né, diante de Jesus, não para engrandecer a vida, né, da minha esposa, mas por honrar muito ela. Se eu estou aqui nesta noite, primeiro por causa de Jesus, depois por causa dela, que intercedeu pela minha vida quando eu estava neste mundão, fazendo a vontade do adversário, né? Então é muito bom, interessante, né? Eu me alegro cada vez mais e mais, né, pela vida da minha esposa, porque ela tem sido canal de bênção para eu estar de pé firme na presença do Senhor. Pois a Bíblia diz, né, pastor Danilo, que a mulher sábia edifica? Eita glória, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Danilo, que está me dando essa oportunidade também. Nós vamos estar ali na Império de Fogo com o congresso, né, dos varões. Será sexta-feira agora. E sábado o pastor Danilo também vai estar lá conosco, junto com a sua caravana, né, pastor Danilo? Já estamos nessa sintonia, nessa comunhão. Isso é muito bom, meus irmãos, porque lá na casa onde o Senhor está preparando para nós, ali está preparada já, porque Jesus já está no nosso futuro. Lá não vai entrar placa, vai entrar um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Então eu me alegro, né, pela vida do pastor Danilo, por estarmos nessa comunhão, e eu creio que juntos vamos estar aí engrandecendo e exaltando o nome santo do Senhor, amém? Quem pode abrir sua Bíblia lá em Mateus? Mateus, o Senhor me deu essa palavra ainda ontem. Louvado seja Deus. Capítulo de número 25. Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Versículo de número, aleluia, 9 em diante, amém? Posso ler? Louvado seja Deus. Está escrito assim, versículo 9: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-as a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos-á. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a em que o Filho do Homem há de vir. Em que o Filho do Homem há de... Agora abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, né? Jesus me deu essa direção e eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Vai continuar falando, amém? Ele já falou e vai continuar falando, amém? Louvado seja Deus. Leia comigo o versículo de número 4. Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Está escrito assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça,
pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redem, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Meus irmãos, louvado seja Deus. Algo que me chama muita atenção perante essa palavra, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele nos traz um alerta sobre as 5 virgens, né, loucas e as 5 virgens prudentes. Veja bem que essas prudentes estavam sempre atentas, reservando azeite, reservando, né, o seu tempo, a sua busca ao Senhor. Veja bem que essas virgens prudentes, elas não se contaminaram e também não venderam do seu ou seja, o azeite que essas virgens prudentes recebem não é para servir, Por que tem muitos aos dias atuais vendendo o seu chamado, vendendo o seu dom, vendendo aquilo que Deus entrega nas suas mãos, sendo que Jesus falou que não pode vender? Se de graça você recebeu, de graça também você tem que entregar. Existem muitas pessoas, pastor Danilo, em muitos locais que já passei, aleluia, glórias a Deus, que muitas das vezes pastores ofereceram oferta, dinheiro para poder ensinar a palavra do Senhor. Só que a virgem prudente, ela não se vende pelo dinheiro, pela fama, pelo status. A virgem prudente, aleluia, ela está atenta, ela está se reservando, ela não se contamina, porque ela é lavada pelo sangue de Jesus. Ela é comprada pelo sangue de Jesus. Então, muitas das vezes, você vai ver, aos dias atuais, muitas pessoas se vendendo, aleluia, e Jesus, aleluia, através da sua palavra, Ele nos orienta a ficar na vigia, porque uma pessoa que aceita, aleluia, glórias a Deus, também, aleluia, glórias a quem? Aquele que paga para levar a palavra do Senhor, vai ser cobrado naquele grande dia. Por quê? Porque, aleluia, louvado seja Deus, se a pessoa faz, aleluia, da obra do Senhor um comércio, o que é que vai acontecer? Se ela está pagando, ela pode chegar para o mensageiro e falar: eu quero 5 cadeirantes levantados, eu quero vários milagres acontecendo, porque a pessoa está se vendendo. Quem está entendendo? Mas Jesus, eu creio que aqui nessa noite, Jesus está levantando virgem prudente. Por quê? Porque você tem um pastor prudente, um pastor que orienta você a não se vender e não se corromper com o sistema aí fora. Porque o sistema está corrompido. O sistema, muitas das vezes, não quer compromisso com a palavra do Senhor. Muitas das vezes você vai ver pessoas dando conselho para outras, falando assim: aleluia, você pode ser igreja dentro de casa. Peraí, a igreja é um corpo. Você tem que estar na casa de oração, junto com o seu pastor, junto com seus irmãos, porque virgem prudente tem que ter azeite. Quem está entendendo? Virgem prudente tem que receber alimento. Quem está entendendo? Virgem prudente, olha, não pode ficar olhando para as pessoas aí fora e achar que as pessoas aí fora, aleluia, graças a Deus, tem mais temor do que quem está adorando ao Senhor e buscando ao Senhor. Porque quem está dentro recebe alimento e tem azeite. Quem está entendendo? O alimento que Jesus te dá é um alimento de juízo para você ficar atento aos dias atuais, para você ficar atento que existe o céu e existe também o
inferno. Como as pessoas, muitas das vezes, vai aprender que existe um juízo no dia ali que a alma dela vai sair do corpo, se ela não procurar ali adorar o Senhor, junto com um pastor que prega a salvação, a santificação e arrependimento. Quem está entendendo? Porque eu vejo aqui, dentro dessa palavra, Jesus está falando sobre virgem. Virgem são pessoas, aleluia, que adoram a Deus, que buscam a Deus. Mas veja bem, aliás, 5 delas estavam loucas e 5 prudentes. Às vezes você vai ver que tem pessoas que no momento de adoração, que no momento da palavra, ela fica desatenta, ela fica conversando com A, com B, e muitas das vezes Jesus está falando através do servo para ela ficar ligada, porque a trombeta pode tocar a qualquer momento. E a Bíblia, ela vem falar para mim e para você que Jesus, ele nos escolheu desde a fundação da fundação do mundo. Ou seja, há uma escolha de Deus para mim e para você. Só que ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis diante dele. Assim o apóstolo Paulo, ele tomando a sua carta aos Efésios, porque Paulo, ele estava dentro das prisões, mas ele escrevia a carta aos Efésios, ele fala para esses irmãos, olha, ele chamou vocês para ser irrepreensível diante dele. Ou seja, aleluia, você pode ser irrepreensível diante da sua esposa, diante do seu esposo, diante do seu pastor, mas, aleluia, Jesus quer que você seja irrepreensível diante dele, porque aonde você andar, aonde você pisar, tem uma presença com você. A presença dele quer que você se mantenha irrepreensível. Olha, o pastor falou assim, então eu vou vigiar, porque virgem prudente tem que estar vigilante. É a vigilância, aleluia, você adquire no momento, aleluia, de culto, no momento da palavra. Você fica atento, você fica ligado, porque lá fora o diabo vai oferecer prato para você, só que você não vai cair na lábia de Satanás, porque você é uma virgem prudente. Quem está entendendo? O laço pode estar sendo preparado para você lá fora, mas virgem prudente, fica atento aqui, porque lá fora, quando o laço for preparado, você vigiar, o anjo vai cortar o laço. Quem está entendendo? O anjo do Senhor vai cortar o... Por que, pastor? Porque você vai lembrar da palavra que Deus te deu aqui dentro do templo. Tem gente que está correndo do templo, tem gente que está correndo do seu pastor, tem gente que está correndo do ambiente a qual se reúne junto com os irmãos, só que ela não sabe que ela está perdendo. Por que, pastor? Porque nesse momento Jesus está te dando uma palavra de juízo, uma palavra de vigilância. Se naquele tempo Jesus levantou 12 apóstolos, um se corrompeu, né, pastor? O Judas se corrompeu, mas Jesus levantou Matias para ficar no lugar de Judas, aleluia, porque a obra é do Senhor, pastor, a obra é do Senhor. Pode alguém se corromper, pode alguém sair da casa de oração, pensar, aleluia, que o pastor, aleluia, não vai continuar, o pastor continua, e Deus levanta Matias para continuar a obra e ajudar o pastor dentro da casa de oração. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas a obra não vai parar. Porque Judas se corrompeu porque é amante do dinheiro. É virgem prudente. Se apega àquilo que tem, as coisas materiais. Então, se ele tiver um pastor que prega a verdade para ele, ele se manda para outro lugar, a qual fala muitos de bens materiais. Então o que acontece? Jesus fala através da sua palavra que ele colocou Matias no lugar de Judas. Porque tem gente que fala assim, eu saí daquela casa de oração, vamos ver o que vai dar lá, vamos ver o que o pastor vai, né? Vamos ver o que os pastores o que vai acontecer lá dentro, porque eu saí de lá. Ela está pensando que a obra, é do pastor, a obra é de Jesus, mas Jesus levantou pastores para fazer a obra. Quem está entendendo?
Quem está entendendo? Apóstolo Paulo, ele tinha Timóteo, ele tinha Tito, ele tinha alguém que era braço direito dele na obra, mas a obra não parava. Quem está entendendo? A obra não parava, porque virgem prudente não deixa a obra parar. Quem está entendendo? Virgem prudente não deixa a obra parar. Não sei se você está entendendo. Virgem prudente, ela tem azeite. Ela não dá trabalho para o pastor dela. Ela quer trabalhar na obra para ver o nome do Senhor ser glorificado. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem quer ver Jesus ser glorificado? Quem quer ver Jesus ser glorificado? Se você quer ver Jesus glorificado, continua como virgem prudente. Porque quando o seu pastor levantar um propósito de jejum, de oração, pode ser qualquer horário, pastor, eu estou contigo. Pastor, eu estou contigo nesse negócio, porque no final dessa campanha vai ter bênção, vai ter vitória, vai ter azeite, vai ter unção para a minha vida. Abanto quebrava cabandagai, xarabantoria res, cadarabantoria céu e calabai. Virgem prudente não fica contra seu pastor. A virgem prudente está junto com o pastor. Quem está entendendo? Está junto com o pastor para ver a obra do Senhor cada vez mais e mais. O nome do Senhor se glorifique. O nome do Senhor se glorifique. Então o apóstolo Paulo, ele tem visão espiritual. Como ele tem visão espiritual, ele passa a visão para o povo da igreja de Éfeso. Quem está entendendo? O pastor, ele tem visão espiritual. A visão que Deus dá para o pastor não é a visão que Deus dá para você. Quem está entendendo? Tem gente que quer ter a mesma visão do pastor. Não tem a mesma visão. E nunca vai ter, porque, aliás, quanto mais é dado, mais é quanto mais é dado, mais é porque muitas vezes tem pessoas que não, se não tiver discernimento de espírito e uma vida espiritual, não consegue enxergar, graças a Deus, as madrugadas de oração que um pastor passa, os momentos de intimidade que ele passa para ver a igreja avivada. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo, ele estava dentro das prisões, pastor Danilo, mas ele não deixava de escrever carta para a igreja de Éfeso, orientando eles: vocês foram escolhidos desde a fundação Veja, antes do mundo ser formado, Deus já tinha escolhido nós. Desde o mundo ser formado, Deus já viu você. Por isso que ele amou o mundo de uma tal maneira, a ponto de deixar o seu único filho vir para essa terra com seu corpo em carne e se entregar por nós. Para quê, pastor? Aquilo que está escrito aqui na carta: para remir de nossos pecados, para lavar a nossa alma, para que nós vivemos em santificação irrepreensível diante de Jesus. Que o segredo é você ser irrepreensível diante de Jesus. Aquilo que o pastor não vê, minha esposa não vê, meus filhos não vê, Jesus está vendo. Quem está entendendo? E nesse momento de batalha que você passa a sós, às vezes no seu trabalho, às vezes você indo para o trabalho, às vezes você dentro de casa, o inimigo, ele lança seta, o inimigo muitas das vezes se levanta, mas é um momento que você tem que ser virgem prudente para repreender a seta dele e dizer: aqui não, Satanás, aqui não, Satanás, aqui não, Satanás, aqui, aleluia, é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aqui eu sou virgem prudente. Quem está entendendo? Virgem prudente, ela não cai na lábia de Satanás, porque Satanás, ele quer que você fique longe do corpo de Cristo. Quem está entendendo? Jesus é o cabeça. Jesus quer que você fique perto do corpo, perto do pastor, porque o pastor junto com os irmãos é um corpo. Quando você está junto, Jesus também está junto. Quem está entendendo? Aleluia! Aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu se faço presente. Aqui tem mais de 3 reunidos no nome de Jesus. Tem um homem branco andando aqui. Tem um homem branco, aleluia, contemplando o seu choro, contemplando as suas lágrimas, contemplando a sua vida de intimidade com Ele. Aleluia! Permaneça como virgem prudente.
Não se corrompa. Porque, aleluia, eu vejo dentro dessa palavra, aleluia, um alerta de Deus para nossas vidas. Por quê, pastor? Porque Jesus falou, aleluia a Deus, através dessas virgens aqui, ó. Senhor, abre-nos a porta. Ou seja, elas pediu, as virgens loucas pediu para o Senhor abrir a porta. Só que elas não tinham azeite. E todos aqui sabem que nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Às vezes tem gente, meus irmãos, que ela está na fornicação e ela sabe que a fornicação é um pecado diante do Senhor. E ela precisa colocar a sua casa em ordem. Quem está entendendo? Às vezes o pastor fala, minha filha, vamos procurar se casar, vamos fazer as coisas direitinho. Ah, pastor, mas está uma luta, meu esposo é incrédulo. Não se preocupe não, porque a Bíblia diz que a esposa incrédula santifica o seu esposo. Quem está entendendo? A esposa santa santifica o seu esposo incrédulo. Quem está entendendo? Então veja bem, às vezes a pessoa coloca obstáculo para fazer a obra do Senhor e ter azeite. Porque muitas das vezes você não sabe o dia que a trombeta vai tocar. E Jesus está orientando você, aleluia, graças a Deus, a buscar a Ele a cada dia. A se colocar na posição. A se manter preparado. Porque você não sabe o dia, né, a hora que Ele vai voltar. Quem sabe o dia que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Eu não sei o dia que Ele vai voltar. Então tem pessoas falando aí, você tem que se preparar. Não, você tem que estar preparado, porque você não sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Existem pessoas que vão sair de um templo, de uma casa de oração, que se Jesus voltar, ela fica. Por quê, pastor? Ela não está preparada. E o pastor está falando, aleluia, se mantém preparado, começa a fazer as coisas certas, entra na santificação. Aí muitas das vezes, em vez dela ouvir o pastor, ela fala que o pastor está julgando ela. Não, o pastor não está julgando, o pastor está orientando, porque o pastor sabe que a qualquer momento a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar. E pelo pastor ter essa sede, aleluia, ele quer orientar as almas. Quem está entendendo? A se manter preparada, aleluia. Não se preparar, mas se manter preparada. Porque nesse negócio aí da pessoa se manter preparada, pastor, tem gente que a alma já saiu do corpo. E ela partiu para o juízo. Mas enquanto ela estava com vida, o pastor dela falou para ela, ô meu irmão, vamos se colocar no altar, vamos se colocar na posição, vamos fazer as coisas direito para o Senhor, porque a qualquer momento Jesus pode voltar nos ares, aleluia, mas também pode voltar para buscar a alma. Quem está entendendo? Quantas pessoas estão sendo alertadas por Deus, mas muitas das vezes elas fazem pouco caso do alerta de Deus através do mensageiro. E naquele grande dia não vai ter como ela correr, porque naquele grande dia Jesus vai ser juiz. Quem está entendendo? Agora Ele é Salvador. Mas no dia do juízo, meu irmão, não vai ter desculpa. Lá vai ser revelado o oculto, o profundo e o escondido. É por isso que Paulo falou, se mantém em santificação irrepreensível diante de Jesus. É diante de Jesus. Você vai se manter como virgem pura. Porque você vai ver um monte de pessoa que vai estar lá naquele grande dia, que Jesus vai olhar para ela e vai falar, olha, eu não levantei meu servo para te acusar, eu levantei meu servo para alertar você a ser uma virgem prudente e não louca. Quem está entendendo? Rabai Sheikandai, Rabai Sheikabandas, Arabacanda Subicandai, Erebacanta Subicandarai. Então naquele grande dia, Jesus não vai requerer o sangue das mãos do mensageiro. Quem está entendendo? Porque o mensageiro está em paz. O mensageiro está levando a mensagem de cruz. O mensageiro está fazendo a parte dele. Quem está entendendo? Agora duro é uma pessoa, muitas das vezes, meus irmãos, chegar naquele grande dia, do prestar de conta para o Senhor, e ela não ter como correr, né? Porque não vai ter como correr. Vai estar o Satanás para acusar e vai estar Jesus ali para revelar as obras de cada. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não passava a mão na cabeça das pessoas, ele orientava a elas erguer a sua cabeça e se manter irrepreensível diante de
Porque o diabo, ele pode armar cilada contra você, mas se você estiver santificando a sua vida, as obras do diabo não faz efeito sobre a sua vida, sobre a sua vida. Quem está entendendo? As obras do diabo não faz efeito sobre a sua vida, que santifica, aleluia, a sua vida ao Senhor. Quem está entendendo? Pois Jesus fala: segui a paz com todo e a santidade, sem a qual ninguém verá Seguir a paz com todos é fácil, meus irmãos? É fácil? Você perdoar aquele que te ofendeu? Você liberar o perdão, não da boca para fora, mas de coração, para se manter como uma virgem pura? Uma virgem prudente, né, pastor? Será que é fácil, meus irmãos? Muitas das vezes alguém está errado e você, olha, se colocar no lugar daquela pessoa e falar: não, eu te perdoo em nome de Jesus. E aquela pessoa que errou, e muitas das vezes ela tem orgulho e não quer te pedir perdão, e você está perdoado em nome de Jesus. Será que é fácil você se manter como virgem pura, você levar a paz com todos? Porque muitas das vezes nem todos querem carregar a paz. Às vezes até pessoas na minha família, na sua família, não vamos ser hipócritas, que elas não vão transmitir a paz para a gente. Mas Jesus vai requerer de nós não carregar mágoa no coração. Quem está entendendo? Porque virgem prudente não carrega mágoa no coração, carrega perdão. Carrega perdão. Virgem prudente carrega perdão, carrega liberação de perdão. E o que mais libera perdão é quem? São os pastores, são os líderes. Que muitas das vezes alguém chega, recebe pastor e vira as costas, ainda sai falando mal do pastor, sai falando mal da obra, sai falando mal dos irmãos. Aí o pastor tem que liberar perdão. Quem está entendendo? Não é fácil, meus irmãos. Quanto mais é dado, mais é E o apóstolo Paulo, ele entendia isso, ele tinha uma visão espiritual. Ele passou para a igreja aquilo que nós acabamos de ler no versículo de número 4. Como também ele nos elegeu desde a fundação do mundo, para que fosse santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Diante de Jesus em amor. Porque às vezes a pessoa ama o seu próximo, mas ela não ama a si mesmo. Se você consegue amar a si mesmo, você ama o teu próximo. Mas primeiramente, além de você amar o teu próximo, você precisa amar a Deus em primeiro lugar. Porque você vai conhecer várias pessoas que ela não consegue amar o seu próximo, porque ela não ama a Deus em primeiro lugar. Quando você ama o Senhor em primeiro lugar, Deus te dá força para amar o teu próximo, mesmo que ele queira ver o seu mal. Quem está entendendo? Mesmo que tenha um demônio ali perturbando ele, para ele ficar contra você, e você continua ainda liberando palavras de bênção, porque Jesus falou que nós temos que abençoar até os nossos inimigos. Jesus falou que nós temos que amar os inimigos e abençoar aquele que nos persegue. É fácil? Você ser uma virgem prudente é fácil? Não é fácil. Alguém te maltratar, alguém te caluniar, você liberar o perdão e ainda abençoar aquela pessoa, para ver se um dia ela se arrependa, ela abre os seus olhos para enxergar que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tem pessoas que ela vai olhar para você e vai falar: nossa, você é um servo de Deus mesmo, porque eu vejo fruto em você. Eu vejo que você se mantém irrepreensível, mesmo essa pessoa sendo usada pelo inimigo para tentar tirar a sua paz, mas você carrega a paz. Quem está entendendo? Porque você não quer perder de ouvir o som da última trombeta. Você quer estar preparado, aleluia, para quando Jesus vir, você não ficar, aleluia, mas subir, ser arrebatado no abrir e piscar de olho. Quem está entendendo? Quem quer ser arrebatado aqui nessa noite? Quem quer ser arrebatado aqui nessa noite? Então começa a avaliar, começa a liberar perdão, começa, aleluia, graças a Deus, a manter uma intimidade diante do Senhor. Começa a pedir perdão quando o pastor levanta um propósito de jejum e oração, e você não chega para ele e fala: pastor, nós estamos juntos nessa batalha.
Começa a pedir perdão para o Senhor, porque se Deus revela para o pastor, é porque tem almas precisando entrar nesse propósito, para se fortalecer e ter mais unção para fazer a obra do Senhor. Porque muita gente quer unção de Deus, mas não quer pagar porque ter unção é maravilhoso, mas existe um preço por trás da unção. Quem está entendendo? Existe um preço para se adquirir azeite. Tem que renunciar ao mundo aí fora. É Satanás falando, não tem nada a ver olhar para uma mulher e cobiçar, olhar para um homem e cobiçar, e você dizer, adultério, aleluia, se olhar e cobiçar, já cometeu adultério no Corão? Então Satanás aí fora tem cegado muitas pessoas, mas você ele não cega, porque você está firme na palavra. Você está firme na palavra. Você está firme na palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê? Tem pessoas que muitas das vezes estão sofrendo ataque espiritual na vida sentimental, porque ela não vigia com seus pensamentos. O altar, aleluia, é o seu pensamento. Quando você renova os teus pensamentos no Senhor, você não deixa sentimento de cobiça entrar no teu coração. Quem está entendendo? A virgem prudente está vigilante. A virgem prudente, quando o pastor prega a verdade, ela toma posse e fala, esse é o evangelho que eu quero para a minha vida. Esse é o evangelho que Jesus veio à terra e pregou. Esse evangelho puro que eu quero para a minha vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. É eu, é você, é qualquer pessoa. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. O mundo aí fora vai falar que é normal, né? Homem com homem, mulher com mulher, é normal. O sistema aí fora vai falar o que quer, mas Jesus, ele vai falar com você por intermédio da sua palavra e do teu pastor, que Deus fez o homem para ficar com a mulher. Multiplicai-vos e enchei a terra. Quem está entendendo? Tudo isso está dentro da palavra. Para quê? Para eu e você ser virgem prudente e não virgem louca. Porque virgem louca, aleluia, glórias a Deus, está cheia por aí. Virgem louca, quando o pastor corrige ela vai para outra igreja, chega na outra igreja, não está bom para ela, vai para outra, a outra também não está bom para ela. Aí se ela chegar no lugar que só tem profecia de exaltação, aqui é meu lugar. Vou ficar nesse lugar aqui. Só que quando ela vê que as profecias não estão se cumprindo na vida dela, ela vai falar, bem que o pastor lá falou para mim. Bem que o pastor falou para mim, que para mim receber bênção e vitória tem que ter joelho no chão, tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter renúncia para receber bênção da parte do Senhor. Quem está entendendo? Que falsos profetas está cheio por aí. Profeta de chave de carro, chave de bens materiais, mas a chave do céu, pastor, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Virgem prudente adora o Senhor em espírito e em verdade. Se mantém irrepreensível diante do Senhor, porque lá dentro da sua casa Jesus está lá presente. Então quando alguém usado pelo inimigo fazer uma oferenda, fazer uma maldição contra o seu lar, contra a sua vida, se você se mantém irrepreensível diante do Senhor e diante do seu pastor também, porque tem gente que na frente do pastor é uma coisa e por trás das costas do pastor é outra coisa, aí o calo vai apertar. Quem está entendendo? O calo vai apertar, porque se você, aleluia, é transparente com o teu pastor, Deus também vai ser transparente com você. Deus também vai abençoar a sua vida. Quem está entendendo? Porque Ele vela pela sua alma. Então, quando você está debaixo de uma obediência, de uma autoridade espiritual, os demônios também não te atacam. Quem está entendendo?
Existem pessoas que ela recebe ataques de demônios porque ela não tem uma obediência à autoridade espiritual que Deus colocou sobre a vida dela. E muitas das vezes o vento está soprando sobre a casa dela, sobre o lar dela, porque ela não honra aquele líder, aquela autoridade espiritual que Deus colocou sobre a vida dela. Mas quando ela obedece, o diabo bate em retirada, porque os anjos de guerra que acompanham o pastor vai de encontro a ela e vai limpar os caminhos. Quem está entendendo? Porque a oração do pastor vai surgir efeito na vida dos obedientes. Quem está entendendo? Na vida das virgens prudentes. Porque virgem prudente, ela obedece. Quem está entendendo? Então o apóstolo Paulo, ele tinha pessoas ali obedientes, como Timóteo, como Tito, né? Você pode ver que na caminhada de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Moisés, ele é acompanhado com Arão, né? Josué, tá entendendo? Né? Elias, acompanhado ali com Eliseu. Então sempre tem pessoas fiéis dentro da casa do Senhor. Quem está entendendo? A Bíblia vai dizer, lá em Gálatas, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro, Tiago e João era considerado como coluna da igreja primitiva. Coluna da igreja primitiva. Vou repetir, coluna da igreja primitiva. É alguém saindo e eles orando. É alguém, aleluia, eles se levantando contra a obra e eles intercedendo e orando. A obra não vai parar. A obra não vai parar. Eu estou junto com o pastor. Eu estou junto com o pastor. A obra não vai parar, porque Deus me levantou para ser coluna. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Coluna, ela não deixa a casa cair. Sabe por quê? Deus sustenta o pastor, porque Deus colocou coluna para estar com ele na obra. Quem está entendendo? E muitas vezes, pastor, tem muita gente que sai da casa de oração e fala mal do Senhor para as colunas. Aí as colunas fiel falam: opa, sai para lá, bode. Sai para lá, bode. Sai para lá que eu estou junto com o meu pastor. Porque a coluna, ela não trai o seu pastor. Quem está entendendo? A coluna é assim: se alguém falar mal do seu pastor para você, você repreende ela na cara. E um dia, quem sabe, quando a tempestade bater, ela vai lembrar do seu pastor. Quem está entendendo? Ela vai lembrar do seu pastor. Quem está entendendo? Pastor, por que você está falando dessa forma? Jesus aqui já usou o pastor Danilo para falar: entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo, pastor Rui. Não leva nada para casa. Então vai recebendo aí que Jesus está abençoando vidas aqui nessa noite. Sabe por quê? Tem pessoas aqui dentro que é coluna dessa casa de oração. E às vezes tem pessoas que chegam para você e falam: sai de lá, vamos para outro lugar. E muitas das vezes ela está indo para outro lugar e ela está passando uma luta lá. E quando a tempestade bater, ela vai voltar para você e vai pedir perdão até para o pastor Danilo, porque Jesus conhece a mente e o coração daquele que é verdadeiro na presença dele. Quem está entendendo? Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Oh, glória! Aleluia! Quem é virgem prudente aqui nessa noite? Virgem prudente tem azeite. Virgem prudente, ela não se corrompe. Virgem prudente, ela não se vende. Alguém por aí pode estar recebendo dinheiro para pregar o evangelho, para fazer a obra do Senhor, mas virgem prudente, ela não se vende. Quem está entendendo? Já me ofereceram dinheiro para pregar o evangelho. Minha esposa é testemunha. Eu falo: minha esposa, nós vamos lá e não vamos cobrar nada. Jesus de graça nos deu e de graça também nós temos que entregar. Quem está entendendo? Pastor, o que será dessas pessoas que cobram para falar do amor do Senhor? No grande dia do juízo final, Jesus vai falar assim: em meu nome expulsou o demônio, em meu nome curou os enfermos, né? Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Quem está entendendo? A pessoa pode ser de renome, mas se ela não tiver na palavra, não adianta, meus irmãos. Você vai ver pregadores de renome por aí, mas é uma bênção de Deus. Eles não cobram para falar da palavra do Senhor, pastor Danilo. Existem pessoas ainda sinceras no evangelho do Senhor.
E eu creio que Deus está levantando pessoas aqui, sinceras, na obra do Senhor. Sinceras, que não vai se vender e nem se corromper. E quando você não se corrompe, você aceita aquela palavra de santificar. Santificar. Porque você sabe que sem santificação ninguém verá o céu. A pessoa que fala, ele precisa santificar a minha vida, não, é porque ela não quer entrar no céu. Ela pensa que vai entrar no céu de qualquer jeito, de qualquer maneira. E céu não é brincadeira. Céu é para os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Céu é para os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pois a Bíblia já está falando na carta que nós acabamos de ler, no versículo 7, e quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Olha aí, riqueza da sua graça. Graça é um favor imerecível. Por muitas das vezes o apóstolo Paulo orou para tirar o espinho da carne. Jesus olha para Paulo e fala, minha graça te basta, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza, Paulo, a minha graça te alcançou, Paulo, está sendo perseguido, Paulo, alguém está sendo falso com você, Paulo, alguém está se levantando, tem um espinho na sua carne, tem, Paulo, mas a minha graça te alcançou. A minha graça não leva o tempo da sua ignorância, Paulo, porque Paulo decidiu combater um bom combate, encerrar a carreira e guardar Então ele combateu um bom combate. Você não vê o apóstolo Paulo pregando, cobrando para pregar o evangelho, mas ele estava ali, renunciando à sua vontade, levando chibatada, ali pastor Danilo, ele levava chibatada, açoite, mas no final de tudo aquilo que ele passava das prisões, tinha uma alma que se rendia para Jesus. Tinha uma alma que se rendia para Jesus. Até almas que tinham espírito de adivinhação, pastor Danilo. Ele tinha discernimento de espírito. Ele mandava, em nome de Jesus, o demônio sair. O demônio saía e muitos ficavam com raiva, com ira, porque ganhava dinheiro por causa daquele espírito de adivinhação na vida daquela jovem. Então, uma comunidade começa a ficar com raiva dele por expulsar demônio. Quando o servo de Deus, que muitas das vezes está passando luta, passando batalha, por expulsar demônio, curar os enfermos no nome de Jesus. Porque tem pessoas que ela não faz, não quer deixar outro fazer. Tem pessoas que ela não se posiciona para fazer o querer e a vontade do ser. Jesus falou que no nome dele expulsamos o quê? Curaremos os enfermos no nome de Jesus. Só que tem pessoas que muitas das vezes, se ela não se manter como virgem prudente, ela não vai ter autoridade espiritual. Se ela não for irrepreensível diante de Jesus e diante do pastor dela, porque tem gente que ela vai pregar para muitos ministérios, não fala nem com o pastor dela, aí a luta começa a bater lá, pastor Danilo, o que está acontecendo? Há uma guerra, uma batalha, porque muitas das vezes não obedece. Se ela tivesse obedecido, ela tinha evitado aquela tempestade. Então, aprenda a ser obediente à palavra do Senhor. A palavra nos deixou um legado de obediência. Quando você obedece, Deus abençoa a sua casa, o seu lar e sua família. Deus abençoa a sua casa, o seu lar e a sua família. Nesse momento de reunião, você sabe quantos demônios caíram por terra através da mensagem e através deste culto aqui nessa noite? Se você tivesse ficado da sua casa, os demônios que estavam contra-atacando você ia continuar te oprimindo, mas você veio para um ambiente a qual tem um pastor intercedendo e tem colunas intercedendo. Quem está entendendo? Esse ambiente aqui é um ambiente de intercessão. Quem está entendendo? Então, quando você chega nesse ambiente, já tem decreto sendo mandado sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. E Jesus, Ele está falando através dessa palavra: seja virgem prudente. Virgem prudente
ela está atenta para quando Jesus voltar, ela subir e não ficar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Quem pode bater palma para Jesus? Amém? Pegou a sua porção? Pegou a tua porção? Glória. Não negocie o azeite. É ou não é? Azeite não se negocia, não é verdade? A mensagem foi essa. Vou dizer novamente: azeite não se negocia. Só vai entrar aqueles que são lavados, remido e purificado. Então, ó, pegue aquilo que limpa a palavra, ensaboa teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Coma da palavra, se veste da palavra, porque a palavra é providência de Deus aqui e naquele grande dia. Você toma posse nessa noite?